A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico desta lição 2, as promessas de Deus para Israel. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024 com esta temática, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, professor EBD na Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E gratidão a todos os inscritos nesse canal, bem como nas redes sociais. Obrigado pelo seu apoio, seu like, a interação conosco nos comentários neste início de quarto trimestre de 2024 e também as vossas orações nesse projeto. Na aula anterior, demos a abertura neste quarto trimestre com a lição 1, as promessas de Deus. E nessa feita, estudaremos essa lição 2, as promessas de Deus para Israel, para o dia 13 de outubro de 2024. Gravamos a lição com antecedência para que os nossos ouvintes, irmãos, professores e coordenadores, alunos, estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. O texto áureo nos diz, está em Gênesis 12, verso 3, já pontuamos, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a maior promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, que através dos descendentes de Abraão, Deus revelou o seu plano para salvar o mundo. Jesus, o Salvador do mundo, era descendente de Abraão. Ele veio para salvar a todas as pessoas do pecado. A sua morte e ressurreição abençoa pessoas em todo o mundo e até os dias de hoje. Abraão não viu o cumprimento dessas promessas, mas ele creu. Ele já foi abençoado por conhecer essas promessas e saber que Deus iria cumpri-las. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho escreveu São João, no capítulo 8. São João, capítulo 8, e versos 56 ao 58, que diz: Seu pai, Abraão, exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. 57. Os líderes judeus disseram: Você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Versículo 58. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Aleluia! As promessas de Deus para Abraão não foram uma bênção só para ele, são uma bênção para todas as nações e gerações. Aleluia! Verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Mesmo que o apóstolo Paulo se entristeceu com a situação da queda espiritual de Israel, os seus compatriotas judeus, a sua posição em relação a eles é de esperança e não de desespero, conforme Romanos 11, 25 ao 32. Paulo estava convencido de que no futuro Israel seria salvo. Para ele, isso terá o seu cumprimento quando se completar a plenitude dos gentios. A rejeição dos judeus trouxe justificação ao mundo gentílico para nós.
Quando Deus cumprir o seu propósito para com os gentios, também cumprirá as suas promessas de restauração a Israel, ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está nos textos de Gênesis 12, 1 ao 3, bem como Romanos 9, 1 ao 5. Vamos ao primeiro texto. Gênesis 12, 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O segundo texto, Romanos 9, 1 ao 5, que diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, diz Paulo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Verso 3, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Verso 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Os objetivos dessa lição 2, as promessas de Deus para Israel, são três de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Aleluia. Já introduzindo esta lição, estudaremos as promessas de Deus acerca da nação de Israel. O plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse todo o papel, todas as diretrizes de uma nação sacerdotal, um povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Mas não teve um alcance, Israel falhou nessa missão. Para entendermos melhor o desenvolvimento desse propósito, precisamos analisar alguns aspectos da promessa feita a Abrão e considerar quais outras promessas estão inclusas no chamado do patriarca e identificar qual a compreensão bíblica da promessa de salvação para a nação de Israel na atualidade. A palavra-chave descendência, geração de pessoas que derivou de um mesmo ancestral. No caso aqui, Abraão, o primeiro judeu, o patriarca, contido laço de sangue com o mesmo ramo familiar comum, grau de parentesco próximo, ou seja, a prole e posteridade. E assim Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para Harã. Ele deveria ter saído apenas com a sua mulher, Sara, mas acabou levando seu pai e o sobrinho Ló. Os primeiros passos de Abraão
revela tanto a sua fraqueza pessoal como um caráter forte e determinado. Embora que tendo a certeza da provisão divina, não hesitou em levar seu pai e o seu sobrinho. Depois da morte de seu pai Terá em Harã, Abrão ouviu a voz de Deus e vai para Siquém, na terra de Canaã. E Deus reafirmou ou renovou as promessas e lhe mostrou toda a terra dos cananeus, como a terra prometida aos seus descendentes. Aleluia. A seguir, o primeiro tópico da lição, Israel, a promessa de criação de uma grande nação. É rapidinho após a vinheta, não saia daí. O primeiro tópico, Israel, a promessa de criação de uma grande nação, se divide em 4 subtópicos. Primeiro, e far-te-ei uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Terceiro, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quarto subtópico, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, Deus estabeleceu um plano muito especial para a nação Israel. Esse plano está fundamentado nas promessas que Deus fez a Abraão quando ordenou que saísse da sua terra, os dos caldeus, um centro pagão, idólatra, em direção à terra de Canaã. A descendência de Abraão seria uma espécie de um referencial espiritual, uma nação sacerdotal com a incumbência, com a missão de testemunhar as virtudes de Deus entre as demais nações. Mas este não era o único propósito de Deus para o seu povo. A partir da descendência de Abraão, Deus suscitaria o Messias, aquele que seria o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o rei da justiça que governaria o mundo a partir de Israel. Primeiro subtópico, veremos far-te-ei uma grande nação. E eu vejo uma promessa, uma convocação, uma transformação e um processo de 25 anos até se concretizar essa promessa. Uma promessa, descendência, um filho, pai de uma grande nação. Uma convocação, sai da tua casa, sai da sua parentela, sai da sua geografia para um outro local que eu lhe mostrarei. Uma transformação. Abraão passou por um burilar de Deus, onde ele abandonou toda a idolatria, toda a cultura da casa dos seus pais, toda a raiz pagã e idólatra. E ele conheceu o Deus verdadeiro, o Deus eu sou, através da sua fé e creu nesse Deus verdadeiro com fé, obediência a esse chamado. E um processo de 25 anos de espera, com paciência e confiança. E quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e a sua esposa, a Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, conforme Gênesis no capítulo 15, versos 4 e 5. Deus prometeu que a família de Abraão seria numerosa, mas para que essa promessa se cumprisse, ele precisava obedecer a Deus. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus
em formar a partir dele, desse casal, ele e Sara, uma grande nação, diferente, separada das outras nações, a nação de Israel. Aleluia. Segundo subtópico, nos diz, mesmo sendo filho de uma família idólatra, Deus prometeu a Abraão que iria promover o nome de Abraão, que ele seria famoso numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. Deus o escolheu para ser o pai de um povo que ainda iria surgir, o povo de Israel. O patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Terceiro subtópico, uma promessa dupla, bênção ou maldição. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os relacionamentos interpessoal para com ele, de modo que Deus abençoaria quem auxiliasse, quem ajudasse a Abraão nesse projeto e castigaria quem fosse indiferente ou amaldiçoasse. Essa foi a promessa feita aos judeus, uma influência e referência mundial que perduraria até o nosso tempo. E o salmista escreve no Salmo de número 122 e o verso 6, que diz: orai pela paz de Jerusalém, orai por Israel e prosperidade haverá nos seus palácios. Além disso, essa promessa é confirmada em Números, no capítulo 24 e o verso 9, que diz: bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. E ao longo da história temos visto como os inimigos dos judeus são derrotados e arruinados, enquanto os amigos do povo de Israel são alvo de bênção divina. O Brasil é um exemplo disto, tendo sido um dos principais países à ajuda de Israel a ressurgir como país por meio de Oswaldo Aranha, que em 1947 presidia a Assembleia Geral da ONU quando da votação da criação do Estado de Israel. E assim o Brasil foi um voto decisivo naquele momento. Em contrapartida, passaram-se os anos, gestões, governos. Atualmente, o governo é de esquerda, é extrema esquerda, e fazem oposição a Israel, impõem sanções, têm o viés antissemita e relativizam as barbáries dos grupos terroristas contra Israel, bem como o direito de defesa de Israel e o resgate dos capturados. Que Deus tenha misericórdia de Israel e do Brasil, pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E que continuemos a orar pela nação de Israel nesses conflitos geopolíticos no tempo do fim. Quarto subtópico desse primeiro tópico nos diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos ter essa confirmação através da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um dos descendentes de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, a boa notícia a todas as nações, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Leamos também Gálatas, no capítulo 3, versículos 8 e 16, que diz: prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, apenas diz e ao seu descendente, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. E a partir de Cristo, da bênção da cruz, nós tivemos acesso e esse descendente de Davi alcançou todas as demais famílias para a glória do nome do Senhor Jesus. A seguir, o segundo tópico dessa lição, outras promessas de Deus a Israel. Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, interaja conosco com o seu comentário, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico, é rapidinho, não saia daí. Segundo tópico, outras promessas de Deus a Israel se divide em 4 subtópicos. Primeiro, a promessa de um filho a Abraão. Segundo, a promessa de um filho a Isaque. Terceiro, a promessa renovada. E o quarto subtópico, promessa do reino do Messias. Deus havia prometido que Abraão teria uma família numerosa, porém ele já estava com quase 100 anos e não tinha herdeiro. Alguns esperavam que seria o seu servo, Eliezer, mas Deus tinha os seus meios e tinha um filho a partir de Abraão e Sara. Esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil. As Escrituras sagradas afirmam que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Provérbios 13 e versículo 12. Quando todas as possibilidades humanas se esgotaram na vida de Abraão e Sara, Deus operou um milagre, rejuvenescendo Sara e Abraão. Assim Sara ficou grávida e logo após Isaque nasceu. Isto mostra que para Deus não existe impossível. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre, porque ele é fiel. Primeiro subtópico, a promessa de um filho. E nesse contexto, os anjos a caminho de Sodoma foram visitar a Abraão para lhe informar que por aquele tempo da vida, Sara teria um filho, conforme Gênesis, no capítulo 18 e o verso 10. E Sara, ela riu-se ao ouvir isto. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Gênesis 18 e 13. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temi. Gênesis 18 e 15. Ao se cumprir o tempo determinado, Deus visitou Sara e ela deu à luz a um filho. Ele recebeu o nome Isaque e foi circuncidado ao 8º dia, conforme Gênesis 21, 1 ao 4. Foi uma grande alegria no lar de Abraão. E assim havia confirmado o fato de que Deus ouve as orações e cumpre as suas promessas. Sara disse
Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Gênesis 21 e versículo 6. E Sara estava então com a idade de 90 anos. Aleluia. Na sequência, o subtópico do segundo tópico nos diz: Deus não se esquece das suas promessas. A promessa de um filho a Isaque. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela, conforme Gênesis 25, 1 ao 5. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, o seu servo. Este foi à Mesopotâmia e lá, por direção divina, encontrou uma esposa, a Rebeca, para o seu filho, para o seu senhor, e levou a Isaque, que casou com ela. E no tempo próprio ela deu à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó, conforme o capítulo 25 de Gênesis, versículos 24 ao 26. E o terceiro subtópico nos fala desta promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e renovou a promessa dita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Gênesis 26, 3 e 4. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, conforme Hebreus 11, 17 ao 19, e por isso, antes de morrer, concederia para os seus filhos. Esaú perdeu o direito da primogenitura porque trocou por um prato de comida, de guisado, conforme Gênesis 27, 30 ao 34, e orientado por pai Jacó, foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Gênesis 28, 1 e 2 e 29 e 28. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Gênesis 29, 21 e 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com a sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos com Zilpa, a serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Gênesis 29, 32 ao 35, bem como 31 ao 26, e teve mais uma filha com Leia, Diná. Gênesis 30, 20 ao 21. Assim se desenrola toda a descendência de Abraão, bem como os demais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, nesse contexto das promessas de Deus para Israel, que chegaria ao descendente de Davi, Jesus, da tribo de Judá, conforme nos fala o quarto subtópico, as promessas do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor, Jesus, é chamado de filho de Davi. Lucas 18, 30, 37 ao 40. E também o Emanuel, pelo profeta messiânico Isaías: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. Leiamos também o contexto de Isaías 9 e o versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. E o reino do Messias aponta para o milênio, conforme a Apocalipse 26, o reino perfeito que Israel aguarda. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Aleluia. A seguir, o terceiro tópico da lição, a promessa de salvação para Israel. Gratidão por estar conosco até este tópico do estudo bíblico e nos ajude nesse projeto. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com um amigo, com um irmão, com um professor EBD. E quero lhe informar, os nossos slides estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook, bem como na descrição deste vídeo. Abaixo da página, nesse vídeo também está disponível no PowerPoint e em PDF os slides para que você possa ministrar essa aula. Todo esse material está disponível gratuitamente para os nossos irmãos. Basta ser inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar esse vídeo para que nós continuamos nesse projeto para a glória de Deus. Gratidão pelo seu apoio e orações e vamos ao terceiro tópico desta lição e no final eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua descendência, pois nós somos o remanescente fiel, o Israel de Deus na terra e estamos aguardando a volta do Messias para estar com ele para todo sempre. E isso nós cremos, é só um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. O terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, a queda de Israel. Segundo, a tristeza do apóstolo Paulo por Israel. E terceiro, a promessa de salvação a Israel. A promessa de salvação a Israel mostra que Deus não abandona o seu povo. Mesmo em meio à rejeição e à incredulidade, apesar de nem todos os israelitas aceitarem Cristo, Deus salvará um remanescente fiel e cumprirá a redenção no tempo certo, como o libertador vindo de Sião para restaurar Israel conforme o seu plano soberano. É o que nos diz a palavra de Deus em Romanos. Vamos ao texto no capítulo 11, 25 ao 27, que diz: Irmãos, não quero que ignoreis a este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, parcial, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança, a minha promessa com eles, quando eu remover os seus pecados. Aleluia. Mediante a queda espiritual de Israel, Israel não conseguiu exercer o seu papel sacerdotal, ser uma referência espiritual para as outras nações. Depois dos reinados de Davi, de Salomão, os israelitas não foram fiéis à aliança de Deus e houve rebelião, foram rebeldes, misturaram com outros deuses e outras culturas. Por isso Deus foi obrigado a puni-los, discipliná-los, o que resultou na expulsão da terra.
a queda do Reino Norte, a queda do Reino Sul. O reino de Israel foi destruído pelos assírios em 722 a.C. e o seu povo foi levado ao exílio, ao cativeiro e ao esquecimento. Mais de 100 anos depois, a Babilônia conquistou o reino de Judá, exilando a maioria dos seus habitantes e destruindo a Jerusalém e o templo em 586 antes de Cristo. E nós, quando nós vimos o que o Senhor prometeu, as bênçãos lançadas no Monte Gerizim, estava condicionada à obediência. Se obedecesse, seriam prósperos na terra. Mas se não a obedecesse, a maldição iria chegar e seriam expulsos da terra. É o que nos diz Deuteronômio 11 e o versículo 26 ao 28, que diz: Vejam, hoje lhes dou a escolha, povo de Israel, entre a bênção e a maldição. Versículo 27, vocês serão abençoados se obedecerem os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, afastando dos seus caminhos e adorando deuses que vocês não conhecem. E devido a esse fator de desobediência, rebelião, Israel caiu nesse contexto da queda espiritual. Por fim, o segundo subtópico, a tristeza de Paulo por Israel, relatado nos capítulos 9 a 11 da carta de Paulo aos Romanos. E esse sentimento de tristeza do apóstolo Paulo é ao mesmo tempo uma atitude piedosa de quebrantamento pelos irmãos, de eles estarem sofrendo com essa queda espiritual e tendo o juízo da mão pesada de Deus sobre eles. E Paulo sofria com essa atitude de interceder, de orar pela salvação dos judeus, que deve ser um compromisso permanente de cada um de nós cristãos na oração pelos judeus e também na evangelização para que de forma plena eles também sejam salvos. E em Romanos 9, capítulos 9 ao 11, é uma passagem importante do Novo Testamento para a compreensão da interação entre Israel, a igreja e a grande comissão. Alguns até podem ter pensado que Paulo estava indiferente, indignado contra os judeus, visto que havia se afastado do judaísmo, se convertido ao evangelho da graça, a Cristo, e agora pregava o evangelho da graça aos gentios, livre da lei. Portanto, ele se esforçou para afirmar o seu amor pelos irmãos judeus, mesmo judaizantes, com um juramento triplo. Paulo não poderia ter sido mais taxativo, enfático, no verso 1, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Aleluia! Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, versos 3 ao 5. Por fim, o terceiro subtópico do último tópico, a promessa de salvação para Israel. Nos ensina
a palavra de Deus que a salvação veio aos gentios para nós pela transgressão dos judeus, para colocá-los em ciúme. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo algum. Veja o que diz o texto, Romanos 11, 11 ao 12. Vou ler novamente. Olha o que diz. Veio a palavra de Deus aos gentios, a nós, pela transgressão dos judeus, para colocá-los em ciúme. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos 11, 11 ao 12. Na sequência desse maravilhoso capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, entendo que os ramos, os judeus, da oliveira Jesus, foram arrancados para que nós pudéssemos ser enxertados. Aleluia. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque Deus não poupou os ramos naturais, os judeus. Também não poupará os gentios, os enxertados. Outra sorte, se não permaneceres também tu, gentio enxertado, serás cortado. Eles, os judeus, também, se não permanecerem na incredulidade, voltando às suas raízes, ao primeiro amor, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aleluia! Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, Jesus? Aqueles judeus que são ramos naturais. Romanos 11, versos 19 e 24. Assim, conclui que, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó Israel as impiedades. Esta é a aliança, a minha aliança com eles, quando eu tirar, aleluia, os seus pecados. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Romanos 11, 25 ao 32. Chegamos ao final dessa lição 2 e concluímos que as promessas de Deus para Israel não podem falhar. E o que Deus prometeu aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, se cumpriu em partes e terá o seu cumprimento pleno, total, em tempos futuros, no contexto escatológico, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso, o reino milenial.
As promessas de Deus para a nação de Israel revelam os propósitos divinos do seu povo no passado. De modo semelhante, as promessas que Deus nos faz apontam que Ele tem propósitos especiais também para conosco nesse tempo presente, para cada um de nós. Se quisermos viver as promessas de Deus e que essas promessas se cumprem em nossa vida, assim como foi com o servo de Deus da antiguidade, precisamos assumir essa posição de fé e obediência constantes e não perdemos de vista a perspectiva do chamado divino. Lembremos-nos da palavra do compromisso do Senhor, o que está em Isaías, no capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu ou agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Vamos orar. E nesse momento eu sei que Deus vai te fortalecer na sua trajetória, nesse teu processo de conquista para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Apenas suporte o processo e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, na tua família e na tua descendência. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te louvo por essa lição 2, as promessas de Deus para Israel. E o que eu aprendi, Senhor, é que as tuas promessas, elas são infalíveis. Obrigado, Senhor, pela sua promessa central na Bíblia Sagrada, em Gênesis 13:15, que nos diz que da semente da mulher nasceria o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente. Obrigado, Senhor, por essa segunda promessa, o chamado de Abraão, através da nação de Israel, o primeiro judeu, em Gênesis 12. E através dos patriarcas, a tribo de Judá veio o Yeshua, o Messias, fazendo a nova aliança no seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício vivo. Oh, aleluia! Eu te agradeço, Pai, por essa promessa de restauração através do segundo Adão, para que tivéssemos vida e vida com abundância, porque o teu amor nos constrange. Aleluia! Porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que doou o seu Filho para que crescêssemos em Ti e não perecêssemos, mas que tenhamos a vida eterna. Eu te agradeço, Pai, pela sua fidelidade para conosco em suas promessas. Obrigado, Senhor, porque esse amor, essa promessa alcançou a minha família, alcançou o meu nome, alcançou os meus pais, os meus avós, a minha descendência. Eu te louvo, Senhor, por estar na congregação dos santos, daqueles, Senhor, que são os remanescentes fiéis da última hora que esperam o arrebatamento da igreja. Te peço, Pai, nessa reta final em conflitos geopolíticos, te peço a bênção por Israel, pelos nossos irmãos, Senhor, judeus, que eles possam, Senhor, alcançar o entendimento da graça do Evangelho da cruz e reconheça o Senhor como o Messias, o Salvador do mundo. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa a minha família, os meus pais, a minha descendência, que cada irmão, que cada irmã continua honrando, Senhor, essa descendência, pois pela fé também somos filhos de Abraão e sabemos que o Senhor está no trono, o leão da tribo de Judá,
e que o Senhor venha guardar, Senhor, a cada família, que honremos, Senhor, essa descendência, para que, como um remanescente fiel, Senhor, ao soar da última trombeta, encontramos contigo e estaremos com o Senhor para todo sempre. É a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e por estar conosco até o final desta videoaula. Quem não é inscrito ou ainda não deixou o seu like, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos, e quem se interessar, estão disponíveis gratuitamente os slides desta lição em PDF e também no PowerPoint na descrição desse vídeo e também nas redes sociais @ruasebd no Instagram e na página do Facebook. Na semana que vem, a lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Obrigado pela sua atenção e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Gratidão, Deus os abençoe.